Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Riz por aqui pra gente resolver juntos a questão 105 do Enem PPL de 2023. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! A gente começa de trás para frente. Durante a subida, o gás no interior do balão sofre um aumento de qual grandeza? Bom, a gente tem uma frase de enunciado e espero que ela possa ajudar a gente a chegar à alternativa correta. Vem. Balões cheios de gás hélio são soltos no ar pelas crianças e sobem até não serem mais vistos em poucos minutos. É um enunciado que não falou quase nada. Só falando de um balão que foi solto por uma criança e vai subir. E durante essa subida, a gente vai ter que descobrir qual grandeza do gás vai aumentar. Bora lá! Eu vou fazer um desenho aqui do lado para ajudar nessa análise da subida do balão. A gente quer identificar o que vai acontecer com ele à medida que ele vai subindo. Vou fazer um raio-x aqui com você, ó. Subida do balão. Bom, se esse balão vai subir, concorda que a gente está indo para altitudes maiores? Quanto mais alto, maior a altitude. Então a gente tem aqui um aumento da altitude. E agora você vai resgatar os seus conhecimentos físicos e trazer para cá o que um aumento de altitude provoca sobre o balão. Vem! Quando o balão está aqui embaixo, tem uma baita de uma coluna de ar sobre ele. A pressão é grandona. Agora, conforme esse balão vai subindo, eu tenho menos ar sobre o balão. A pressão sobre o balão diminui, porque a coluna de ar é menor. Então, aumentar a altitude é sinônimo de redução da pressão. Nesse movimento de subida, a pressão do balão vai diminuir. Ok? E assim a gente já poderia até descartar a letra B. A pressão diminui conforme ele sobe e não aumenta. O exercício que é qual a grandeza que aumenta. Bom, o que mais que a gente pode analisar por aqui? Aqui é uma consideração, tá? Podia estar mais explícito no enunciado, mas é algo que a gente vai precisar considerar para poder chegar na alternativa correta. Conforme a gente sobe, a temperatura diminui. Mas para esse problema, a gente vai considerar que a temperatura é praticamente constante. Para o balão ter uma variação de temperatura significativa, teria que subir muito. E nesse caso, é um balão de gás hélio, ele não vai subir muita coisa. Então aqui a gente vai considerar que a temperatura é constante. É um processo isotérmico. Mas no fundo do teu coração, você sabe que quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura, ok? Tanto que quem já teve a oportunidade de andar de avião e aperta ali a telinha durante o voo, vê que do lado de fora a temperatura é bem menor do que a temperatura na Terra, às vezes até valores negativos. Perfeito? Então a gente tem aí essa temperatura constante, é um processo isotérmico onde a pressão vai ser reduzida. Vamos pegar essas informações e jogar na lei geral das transformações gasosas? Porque o que a gente tem aí é uma transformação, né? O gás do balão estava de um jeito quando ele estava ali embaixo, e quando ele ganha altitude, o gás fica de outro jeito. Estado inicial e estado final. Vou até mudar a cor aqui, ó, desse balãozinho para azul, para a gente indicar o nosso antes e o depois. Vem. Usando a lei geral, P1 V1 sobre N1T1, é a versão premium onde aparece o número de mols, igual a P2V2 sobre N2T2. Ah, isso, mas eu aprendi pivot povotó, eu aprendi pivete. Porque você aprendeu uma versão onde o número de mols é constante. Na subida do nosso balão, a quantidade de moléculas que tem aqui dentro não muda. O que tinha de molécula no começo tem no final. Então, o N pode ser cancelado. E como a temperatura é constante, é um processo, uma transformação isotérmica, eu também posso cancelar a temperatura dos dois lados. E a lei geral fica P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Sabe o que isso significa? Isso significa que o produto pressão
volume, ele é constante entre os estados inicial e final. E na matemática, quando o produto de duas grandezas é constante, significa que as grandezas são inversamente proporcionais. Se o produto sempre dá o mesmo valor, quando um aumenta, o outro tem que diminuir para a conta manter ali o valor original. Então aqui a gente tem como consequência que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. E com isso, a gente consegue responder o exercício. Sabe por quê? Porque durante a subida, a gente não acabou de escrever que a pressão vai diminuir? Então, durante a subida, a gente tem uma redução da pressão. E se a pressão vai diminuir, uma vez que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, o volume vai aumentar. Volume aumenta. À medida que o balão sobe, a pressão diminui e o volume do balão aumenta. Até que vai chegar uma hora que ele ficou tão grande, tão grande, tão grande, que ele vai explodir no ar. A nossa alternativa correta vai ser a letra A. E só para a gente seguir em paz descartando as outras, vem. A densidade do balão, do gás dentro do balão vai aumentar. Sabe por que não vai aumentar? Vem cá. Densidade não é massa sobre volume? E a gente não acabou de escrever que o volume aumenta nessa subida? Se o volume aumenta, a densidade do gás diminui, ela não aumenta. Por isso que a letra C está errada. Letra D foi a nossa consideração. A consideração que durante a subida a variação de temperatura pode ser desprezada. Então a temperatura não aumenta. Na verdade, a temperatura ela diminui. E letra E, massa molar. Massa molar é uma característica das moléculas. As moléculas do gás não mudaram durante a subida, elas continuam as mesmas. Então a massa molar também não foi alterada. O que aumenta durante a subida é o volume. A letra A é a nossa alternativa. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!